strong. De volta ao vivo com o programa Palavra Franca de hoje, sexta-feira, gente, dia 20 de agosto. O mês de agosto está indo. Gente, chegou em agosto, o ano acaba, né? E acaba em alto estilo, porque estamos vivendo tempos difíceis, não só na nação brasileira, mas no mundo todo. O mundo, a pandemia. Porém, o Brasil vive tempos de insegurança jurídica. Só Deus no negócio. Mas hoje é dia da gente conversar, um bate-papo muito distraído, né, gente? E, sobretudo, agradável com o nosso amigo, pastor e subsecretário do GDF, Pastor Ziel. Boa noite. Boa noite, pastor Gemelos. Boa noite a todos. Pode ficar à vontade, você está em casa, rapaz. Maravilha. Boa noite a todos os ouvintes desse programa que a gente já tem acompanhado e tem visto aí, né? Tem visto aí que o senhor está só conquistando aí a nossa sociedade com excelentes entrevistas, com um programa de entretenimento, entrevistas assim, levando para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, informação, né? Informação, cultura, isso é muito bom. Então é uma alegria poder estar aqui com o senhor, né? E quero louvar a Deus pela sua vida, né? Louvar a Deus pela vida de cada um das pessoas que estão nos assistindo nessa noite, né? Que Deus possa abençoar a cada um, que Deus possa entrar nos lares, né? Daquelas pessoas que estão necessitadas. E assim, então é uma alegria, pastor. Que bom, gente. O pastor Ziel, a gente já tem uma caminhada, né? Como ali no Conselho de Pastores. Quero mandar um abraço para o nosso presidente, pastor Josimar Francisco, né? E o nosso coordenador Chancerley Santana, nossos líderes, né? De imediato. E é uma satisfação receber hoje o nosso amigo pastor Ziel. Para chegar no cargo de subsecretário do Distrito Federal, tem uma história, né? Conselheiro tutelar por 3 vezes, presidente da Associação de Conselheiros Tutelares, secretário da Assembleia de Deus, né, Ministério Madureira, lá em Planaltina, né? Um abraço a todo o Ministério lá em Planaltina que estão nos acompanhando agora. E agora subsecretário da pasta. Como é que é essa caminhada? Como é que foi chegar até aqui, pastor? Ué, pastor, tudo é a vontade de Deus, né? O interessante, né? Quero mandar um abraço a todos os nossos colegas da Secretaria de Esporte, da Subsecretaria de Centros Olímpicos, um abraço lá à nossa Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, pastoreada pelo meu pastor, o pastor Davi Nassif, né? Como diz, é o pastor que esteve nessa região aqui do Goiás, mas hoje nos pastoreia lá na Planaltina. E ao longo dessa caminhada, pastor, o interessante é a forma que Deus faz as coisas. Sim, sim. Por exemplo, o Conselho de Pastores. Me lembro quando chegou na nossa cidade pastor Odilon Xavier. E aí, naquela ocasião, ele me convidou para entregar a carta para os pastores, né? Para fundar o Conselho de Pastores. Eu não era obreiro ainda, sim, né? Sim. Ainda bem mais garoto, mas já muito presente, dando assistência, né? Ali à obra de Deus, à igreja. E nós participei dessa reunião. Os anos se passou, pense que não, eu estou presidente do Conselho de Pastores de Planaltina. Fui trabalhar na Secretaria de Ação Social. E ali um assistente social
olhou para mim e falou assim, você tem perfil de conselheiro tutelar. Olha só. E aí eu também não conhecia, não sabia muito nada sobre o conselho tutelar. Ela me trouxe um catatau de livro para eu entender o que era o conselho tutelar, né? E ali estudei bastante, depois conversando com a nossa liderança, com o nosso pastor, porque uma das coisas, sabe, pastor Genilson, é muito bom, é muito bom nós fazermos as coisas seguindo a vontade de Deus e ouvindo as nossas lideranças espiritual. E assim, eu ouvindo meu pastor, ele nos deu a bênção e colocamos o nosso nome, né? E ali ganhamos a eleição. Mas era em verdade, já há alguns anos, eu liderei a juventude da igreja por 22 anos, né? E graças a Deus sempre estive muito próximo dos meus pastores, dos obreiros, dando assistência na igreja. E também na comunidade, eu sempre gostei de participar de reunião de associação de morador, das reuniões que tinha na cidade. Então, assim, dessa forma você vai interagindo, se envolvendo. E nessa caminhada, Deus nos deu a oportunidade de passar por vários órgãos do governo do Distrito Federal. Eu estive na Secretaria de Justiça, na Secretaria de Ação Social, trabalhei em administração regional, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras. Cultura. Na cultura não trabalhei, mas me envolvi muito, né? Por conta dos eventos. Deus nos deu a oportunidade de, com a bênção da nossa liderança espiritual, também do Conselho de Pastores, nosso presidente, pastor Josimar, e nosso coordenador Chancerley, na época ainda o reverendo Amos Batista, quando nos deu a oportunidade de, junto com eles, liderar os eventos. Então a gente acabou muito vinculado ali também com a cultura, né? Tivemos a oportunidade também de estar assessorando na Câmara Legislativa, também na Câmara Federal, e aprove Deus, né? Por indicação do nosso ministério e também por um convite da deputada Celina Leão, que na época era a secretária de esporte, né? Da qual a gente tem uma amizade ainda desde a juventude, quando militávamos em um partido político, né? E aí, desde aquela época, lá dos tempos de Roriz. Sim, o saudoso Roriz, né? Assim, nosso professor, né? Nosso mestre, né? Assim, nosso mestre da política. Assim, e desde aquela época de amizade com a deputada Celina, e aí dentro dessa oportunidade nós fomos indicados, né, pelo Ministério de Madureira, pastor Daniel de Castro, e assim, e ali estamos, né? Como eu já dizia e diz a nossa então na época secretária, hoje deputada Celina Leão, que ela teve que voltar para a Câmara Federal para cuidar de recursos para o Distrito Federal e deixou a secretaria ao comando de também uma outra amiga de muito tempo, que é a secretária Gisele Ferreira, né? E assim, então, Deus fez que passássemos por várias instâncias para que a gente pudesse crescer, amadurecer. E eu digo sempre, sabe, pastor Jaime, eu digo lá para os meus colegas de trabalho, às vezes quando nós passamos por algumas dificuldades, é porque Deus tem projetos ainda maiores nas nossas vidas. Correto. E Deus permite que a gente passe para que a gente possa crescer e aprender, né, mais ainda. Para que quando a gente chegar ao lugar que Ele quer, porque a nossa vida é guiada pelo Senhor, né? Então, assim, é Ele quem nos guia, é Ele quem sabe o que é melhor para nós. É preciso apenas estar na brecha e na posição e no momento. E é esse momento quem faz é Ele. Muito bem. E aí não tem como dar errado, né, gente? Seguindo a direção lá de cima, do alto, não tem como errar, né? Eu, observando essa paciência do pastor Zé, gente, ela é contagiante, né? A gente, mais esteja corrido, mas chega perto dele, a gente se acalma, essa tranquilidade aqui.
Aí a pergunta que não quer calar: como é que o senhor, calmo desse jeito, conseguiu conduzir o conselho tutelar? Que eu sei que lá a atividade lá é bem corrida. Como é que é conciliar essa atividade? Conselheiro tutelar, pastor, e continuar com essa paciência toda. É paciência não, meu líder. A verdade é o Espírito Santo de Deus mesmo nas nossas vidas. Só pode, né? Se não for ele, né? Mas assim, essa pergunta do senhor é muito interessante, porque quando ali eu conheci o Conselho Tutelar, eu entendi a importância de pessoas sérias, pessoas com capacidade e com comprometimento para assumir aquela posição. Porque é o seguinte, pastor Jesus, nós estamos lá lidando com crianças em situação de risco, com famílias vulneráveis, né? E naquele momento eu vi e comecei a incentivar a importância da igreja lançar candidatos ao Conselho Tutelar. Sim, sim. Né? Porque assim, ninguém melhor do que quem conhece a palavra de Deus, Sim. vive a palavra de Deus, cuidando de famílias, para estar justamente onde as pessoas estão num momento difícil, de vulnerabilidade. Sim, sim. Né? Assim, e aí, nesse período que nós tivemos por 3 mandatos, né? Onde 3 consecutivos? não, é porque a legislação na época só permitia que a gente fosse 2, aí eu fui dois mandatos seguidos, aí interrompi e aí nesse período aí eu fui para a Secretaria de Obras e Administração Regional, depois retornei novamente para o Conselho Tutelar. E é uma coisa que está aqui, pastor, sabe? Até hoje eu não me desvinculei da atuação dos conselheiros tutelares no Distrito Federal e no entorno, né? Continuo participando e contribuindo das demandas, porque eu entendo que trabalhar pelas nossas crianças e nossos adolescentes não tem preço. Não tem preço. Assim, e uma coisa muito gostosa. Então era o Espírito Santo mesmo que nos conduzia. Sim. Algumas situações que nós deparávamos, situações extremamente complicadas. E aí que a gente tinha que pedir direção de Deus para tomar uma decisão às vezes, que a gente estava mexendo com família, por exemplo, em casos de ter que tirar a criança do convívio familiar para garantir o direito dela, né? Às vezes, por exemplo, no conflito familiar, né? Onde a criança era vítima, e aí a importância que eu entendia de um cristão estar naquela posição, né? Justamente porque em vários conflitos familiares a gente podia aconselhar quem melhor do que o conhecedor da palavra de Deus, que vive isso, para poder aconselhar uma família, aconselhar um casal, e para que a criança e o adolescente não continuasse sendo vítima. Né? E tendo sempre o cuidado da criança não ser revitimizada, porque em muitas situações nós tínhamos que se manifestar em tirar a criança do seu lar, e às vezes ou da mãe ou do pai, e colocar do lado do outro, né? Por conta para poder garantir esse direito. Mas assim, uma experiência fantástica que eu tive, e eu sempre procuro incentivar. Eu me lembro que quando no meu primeiro mandato existiam poucos, né? Poucos conselheiros evangélicos, né? E aí eu comecei a fomentar dentro do conselho de pastores, nas igrejas, e continuo. Não é um trabalho político. O Conselho Tutelar não é para fazer política partidária, não é para fazer proselitismo de outros segmentos, mas na defesa da criança e do adolescente. Então a minha defesa sempre foi essa, né? E foi um momento muito bom. E aí o senhor fala da paciência. A paciência mesmo quem dá
quem dá é Deus, a sabedoria vem dele, nós somos apenas Instrumentos, né? instrumentos dele, pastor. De todos esses casos, quantos anos ao todo o senhor teve, então, envolvido com o Conselho Tutelar? Eu fui 10 anos. 10 anos. 10 anos, né? 10 anos, mas mesmo naquele período em que eu não estive conselheiro tutelar, na ocasião quando eu tive que ficar fora, nós contribuímos em eleger uma outra irmã, Melanie, que, graças a Deus, até hoje é conselheira. Após o término do nosso mandato, nosso pastor, nosso líder, nos deu a missão de coordenar o processo seletivo de duas candidatas, né, ao Conselho Tutelar, e aí nós trabalhamos. Deus nos deu sabedoria e inteligência junto com o trabalho de toda a igreja, de toda a equipe, de toda a comunidade que entendia a importância delas ali, e aí nós também conseguimos eleger duas conselheiras, né? E aí, após isso, nós fomos para a Câmara Federal, e aí depois da Câmara Federal viemos para cá. Mas foi um período de 10 anos, mas um período muito bom. Porque o senhor imagina, pastor, você receber uma denúncia, e aí você ir na casa e lá verificar. Quando você chegar naquela casa em que a família envolvida nas drogas, no alcoolismo, e às vezes você presenciar criança machucada, espancada, né? Assim, então é de doer o coração. Então, dentro desse período, Deus nos deu muita sabedoria, habilidade, um trabalho de parceria com as escolas, né? Até porque a criança, às vezes, o professor, que depois da família, é a pessoa mais próxima da criança, né? A pessoa mais próxima da criança. E muitas violações de direito é descoberta na escola pelo professor. Às vezes, quando a criança vai para a escola, ela está retraída, e aí a professora começa a observar, às vezes está sendo vítima de maus tratos, às vezes é vítima de abuso sexual, né? Às vezes a criança chegava e não conseguia encostar na cadeira, e aí a professora ia investigar, né? E aí observava que, e aí a camisa, aliás, as costas da criança estava parecendo a camisa do Flamengo, vermelho e preto, né? De machucado, de agressões. Assim, de agressão. Então, assim, essa participação da escola, conselho tutelar e família é um elo muito grande, e especialmente a igreja, né? Porque na sociedade, no mundo que nós estamos vivendo hoje, as famílias precisam de Cristo, precisam de Deus, né? E não é que tendo o conselho tutelar você vai transformar ele em igreja, não é isso, né? Mas com uma palavra de sabedoria, com uma palavra, como diz, aproveitando o nome do nosso programa, né? Com a palavra franca, correta, né? A gente consegue trabalhar, contornar a situação e fazer com que as nossas crianças não seja revitimizada, né? E vivendo uma vida melhor. A gente sabe que vários casos chocaram o país, né? E eu me lembro que num passado não muito distante, uma criança, se não me engano, em Samambaia, ela foi vítima de maus tratos, chegou a óbito, né? Agressões na pele, agressões na sua genitália, um caso que assustou o país e o mundo. E eu pergunto, pastor Ziel, nesses 10 anos, qual foi assim, o caso que mais te chamou a atenção, que mais, assim, na sua opinião, te chocou e que você hoje pode dizer, não, esse aí para mim marcou? Jaime, eu tive várias experiências, mas muitas delas que me marcaram. Me lembro como hoje eu estava no Conselho Tutelar, uma adolescente
a minha cadeira era virada para a janela, Uhum. e aí um adolescente chegou lá e aí bateu na janela, tá? Eu olhei, estava atendendo uma pessoa, e aí ele falou, eu vim aqui para agradecer. Aí Como assim? eu, Agradecer? não entendi. Não, eu vim aqui agradecer o senhor, porque com os conselhos que o senhor me deu, Olha aí. com os conselhos que o senhor me deu, com a oportunidade de fazer uma atividade socioeducativa, eu saí do mundo do crime e já tô trabalhando. Que bom, olha só. Isso não tem preço, Sim, sim, sabe, sim. pastor James? Não, isso não tem preço. Várias situações, por exemplo, uma das últimas cruzadas que teve lá em Planaltino, da qual nós coordenamos por alguns anos. E o interessante é que o presidente estava lá conduzindo, eu estava auxiliando, e aí eu desci para dar uma volta para saber como é que estava o andamento, a organização, Sim. porque eu sempre fui daqueles coordenadores de acompanhar, né, as coisas bem de perto. E o interessante é que eu cheguei em um rapaz, e aí esse rapaz chegou e... Oi, seu Ziel. Aí eu, pois não, o senhor não está me reconhecendo, não? Eu, não estou te reconhecendo. Deixa eu falar para o senhor, eu sou o fulano de tal. O senhor lembra que o tanto de trabalho que eu dei para minha mãe, para o conselho tutelar, e eu quero dizer para o senhor que é o seguinte, hoje eu estou na igreja. Olha aí, que bom, gente. E a história Que legal. a história desse menino, pastor Genilson, é interessante, porque em um dado momento ele foi acusado de ter matado um professor. Bom. E aí esse professor tinha um vínculo com a polícia militar, né? E ele também tinha uma guerra imensa de gangue em um bairro da cidade. E um certo dia eu tive que tirar esse rapaz da cidade, escoltado pela polícia. Meu Eu, Deus. conselheiro tutelar, tendo que tirar ele da cidade, porque é o seguinte, as falas que se tinham é o seguinte, que a polícia pegasse ele, matava. Que as gangues se pegassem ele, matava. Ele estava de todo jeito. De todo jeito. Condenado. E a mãe desesperada, a família desesperada, né? Nós tiramos ele e posteriormente teve uma outra situação que ele com 11 anos de idade, Com 11 anos, gente? 11 anos de idade, é isso? 11 anos de idade, ele estava cometendo crimes. Um dia a polícia chegou a abordar um veículo que tinha cometido um assalto, né? E esse menino de 11 anos de idade, estava dirigindo o veículo roubado. Meu Deus. Né? 11 anos, gente. Assim, lamentavelmente, naquele momento, os outros que estavam com ele se evadiram, Sim. né? Ele e um outro, a polícia conseguiu capturar. Assim, então, a vida desse menino foi assim. Então, a minha alegria, a minha satisfação, pastor, foi de ver aquele menino dizer: hoje eu estou vivo, entendeu? Eu estou vivo porque o Senhor Jesus Cristo tinha um projeto na minha vida e o Senhor tem participação nisso. Não tem preço. Que e legal. aí, no mesmo dia, eu dou uma volta e eu chego e encontro uma brigadista. Olha aí, brigadista. Uma brigadista. Lá na Cruzada. Na Cruzada, nesse mesmo dia. Assim, eu fui embora muito feliz. Sim. E aí ela chegou, eu havia sido apresentado lá na frente, como pastor Ziel, e aí ela chegou, né? Ela chegou pastor Ziel, tudo bem? O senhor está me reconhecendo? A mesma fala. Uhum. Eu não reconheci. Eu sou a fulana de tal, filha da dona fulana de tal. Obrigado
pelos conselhos que o senhor me deu, tá? Pelo curso que o senhor me arrumou, nada. A gente estava fazendo nosso papel, Sim, sim, né? sim. A gente estava fazendo o nosso papel que a lei nos manda, né? E mesmo assim, as pessoas reconheceram esse trabalho. Então, assim, a gente vê as pessoas saindo do mundo das drogas, do mundo do crime, por intermédio das nossas vidas, pastor. Isso não tem preço. É óbvio, de muitos casos absurdos de crianças vítimas de maus tratos, de você colocar nos seus braços uma criança toda machucada e você tem que levar direto para o hospital, Meu Deus. né? Mas assim, o que por incrível que pareça, o que mais me marcou foram essas situações em que nós vimos essa recuperação. E graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus nas nossas vidas, né? Assim, então, foram muitos resultados, tanto é que, graças a Deus, todas as vezes que lancei o nosso nome para o Conselho Tutelar, nós fomos eleitos. Então, isso significa o projeto de Deus. E também que eu acho que, modestamente, procuramos fazer um pouco do que era a nossa obrigação. O seu trabalho, com certeza, foi todo determinante, né? O senhor já foi eleito de primeira, assim, nunca tendo participado? Já na primeira o senhor já foi eleito? Já na primeira. Na primeira? Na primeira. Mas o interessante é que quando eu coloquei o meu nome, quando a gente tem promessa de Deus, né? E assim eu mando um abraço para minha família que se estiver assistindo, né? A minha mãezinha, que já dorme no Senhor, ela sempre profetizou, sempre foi uma mulher de oração e sempre profetizou que o Senhor nos colocaria em lugares altos. Sim. Que o Senhor nos colocaria no meio dos grandes. E dentro da promessa do Senhor, eu me lembro quando eu coloquei o meu nome a primeira vez. Foi muito interessante. Eu coloquei o meu nome e fui para uma reunião para escolha de número e orientação dos candidatos. Quando eu lá cheguei, e aí estou vendo alguns nomes na cidade, ex-candidato a deputado distrital, gente que foi administrador, e aí eu colocando meu nome ali a primeira vez, tal, fiquei acanhadinho, e aí estou vendo eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e tal, e aí eu falei, eu não tenho condições de fazer. Isso aqui não vai dar para mim, não. Não tenho condições de fazer nada disso. Mas quando Deus está no negócio, e aí eu saí dessa reunião na igreja nesse dia, estava tendo uma campanha de oração. Saí da reunião, fui direto para a igreja. E aí eu sentei já, sempre lá atrás, sempre gostei de sentar mais afastado. E aí sentei lá e fiquei lá. Aí de repente uma jovem dizia, vamos mais para frente. Eu falei, não, deixa eu aqui quietinho aqui e fiquei. De repente Deus usa o pregador. Ei, vem cá, o senhor me chamou. Olha aí. Aí eu fui. Deus manda te dizer que onde você pisar a planta dos teus pés, Ele é contigo. Mas olha aí. E aí, o interessante é que Deus mostrou para esse pregador tudo o que aconteceu. O senhor foi numa reunião, aconteceu isso, isso e isso, o senhor chegou assim, mas Deus manda te dizer, Ele é contigo. Fechou. Aí é dar. Tem pra ninguém mais não. Aí é dar graças a Deus, glorificar a Ele, né? E aí também e aí os dias passaram, chegou a eleição. No dia da eleição, logo cedo, antes de sair para dar uma caminhada nas escolas, né? Onde estava acontecendo a eleição. Eu abri o texto bíblico e aí vem a palavra do Senhor a Josafá. Quando Deus diz, né?
que viria um exército, mas o Senhor era com ele naquela batalha. O Senhor é com ele na batalha. E essa foi a palavra do Senhor para mim. Pronto. Que ele era comigo naquela batalha. E aí passamos o dia no processo eleitoral. Passamos o dia no processo eleitoral. E aí quando chega na hora da apuração, e aí tem os matemáticos que começam a fazer... Fazer as contas lá. A eleição de conselho tutelar, como diz, não tem os ibopes, os datadores que lança as pesquisas, né? Mas tinha lá os catedráticos, né, que começaram ali a fazer conta e dizer: fulano está eleito, fulano está eleito, fulano está eleito. E em momento nenhum citaram o seu nome. Eles citaram o meu nome. Só que deu lá um dado momento, um deles falou: ih, rapaz, usou essa fala. Ih, rapaz, o irmão tá dentro. Ué. Aí, não citou nem seu nome, era irmão. O irmão tá dentro, até porque eu não era muito conhecido por aquela turma. Aquele métier. Aquele métier dos catedráticos. Sim. E aí, quase me deu vontade de dizer, eu já sabia, né? Mas a gente vigia e tal, aí chega um outro e falou: ó, segundo as nossas contas aí, viu, o senhor tá no meio dos 5, né? Tá no meio dos 5, porque naquele momento era eleito os 5 mais votados. Os 5 mais votados. E para honra e glória do Senhor Jesus, eu fui o terceiro. Olha aí, não pode, né? Não pode, não. E assim, aí eu fui o terceiro, e graças a Deus, todas as eleições que nós participamos ali de conselheiro tutelar, aí todas elas, aí a gente foi aumentando a nossa votação, né? Mas assim, e aí eu tinha muito uma coisa comigo, não importava de chegar em primeiro ou chegar em quinto, até porque tinha tudo o mesmo peso. O importante era estar eleito, né, para realizar entre os 5. Estava entre os 5. E aí Deus sempre nos abençoou, né? Ele sempre esteve à frente. E graças a Deus mas sempre foi uma experiência boa. Subsecretário, a gente está vendo aí que a sua experiência vasta com adolescentes, né, e com conselho tutelar, certamente te proporcionou uma experiência para chegar no cargo de subsecretário. E hoje, como subsecretário dos esportes, né, e fazendo parte do governo do Distrito Federal, capitaneado aí pelo governador Ibanez Rocha, como que está sendo aí essa pasta, ainda mais nesse momento de pandemia? Assim, eu quero sempre louvar a Deus, a gente, até porque nosso papel como cristão é honrar e abençoar as nossas autoridades, né? E como o senhor bem disse, do nosso governador Ibanez. Mas sem nenhuma vaidade, mas eu me sinto muito honrado pela indicação do nosso ministério, pela indicação da então secretária, hoje deputada Celina Leão, fazer parte do quadro do segundo escalão do governo do Distrito Federal, né? E aí, nesse caso, talvez de muitos, pelas suas habilidades, pelas suas interações políticas, né? Não que nós não tenhamos, graças a Deus, a gente sempre foi muito ativo politicamente também, né? Mas foi Deus. E naquela oportunidade, quando nós fomos indicados, a secretária Celina Leão, ela comentou com o pastor Daniel de Castro. Falou: eu estou colocando o Ziel na minha melhor subsecretaria, porque eu sei que lá ele vai fazer o que eu sei, o que ele sabe, que é cuidar de pessoas. Né? Nós temos 12 centros olímpicos no Distrito Federal. Mando um abraço a todos os servidores dos Centros Olímpicos, nossos diretores, né? E desses Centros Olímpicos, lamentavelmente, quando nós chegamos, em virtude da pandemia,
eles estavam com as atividades suspensas, né? Sim, sim. Porém, a gente vem trabalhando desde lá para reabrir, retomar as atividades. Inclusive, agora, segunda-feira, nós estaremos retomando as atividades do Centro Olímpico Estrutural, Braslândia e Recanto das Emas. Mas tem sido uma experiência muito boa lidar com esporte. E principalmente, pastor Jamerson, se preparando para esse momento pós-Covid. Sim. A gente sabe que o esporte ele traz um bem muito grande para a nossa saúde. E nesse período de pandemia, onde nós tivemos muitas pessoas com problemas psicológicos, né? É uma coisa que a gente não sabe explicar, mas assim, o Covid maltrata muitas pessoas. Sim, né? verdade. Maltrata muitas pessoas. E principalmente na área psicológica. E a gente sabe que o esporte, né? Que o esporte traz essa autoestima, né? O esporte vai trabalhar no psicológico. A gente tem, por exemplo, os nossos idosos. Sim. Os Centros Olímpicos, ele foi criado no primeiro momento lá em 2009, quando se criou o primeiro Centro Olímpico no Distrito Federal, que foi o de Samambaia, né? No primeiro momento, apelidado pelo Rei Pelé, inclusive Sim, o Pelé sim. esteve na inauguração, né? Por isso levou naquele momento, né, o seu nome, né? A ideia inicial era para a formação de atletas de alto rendimento. Olha aí. Só que com os anos foi se passando, né? Os anos foi se passando, acabou, e a secretária Gisele Ferreira, ela até às vezes comenta assim, a gente tem que começar a pensar em mudar o nome do Centro Olímpico. E aí dentro da justificativa, porque hoje a gente atende as nossas crianças, os nossos adolescentes, e por incrível que pareça, um número muito grande de idosos. Sério? Um número muito grande de idosos querendo, tanto na hidroginástica, quanto participar de algumas atividades esportivas. Sim, né? sim, sim. E a gente acredita que nesse momento pós-Covid, onde as famílias acabaram ficando dentro dos seus lares, né? E muitas pessoas tiveram o seu psicológico abalado, né? Lógico, o seu físico também. Então, nós estamos trabalhando, preparando para o retorno das atividades dos Centros Olímpicos. Né? Toda a nossa equipe está trabalhando com muito afinco, uma equipe muito esforçada, muito dedicada, pensando, eu sempre digo para a nossa equipe, pastor Jairus, que a gente faça para o que nós somos chamados de ser servidor público. Sim. Servir a nossa comunidade. Às vezes eu brinco, gente, cada um dos nossos centros tem um público aí, alguns, né, de 5 mil pessoas. Aí eu falo, você precisa ter a alegria no rosto, né, a paz, sempre para quê? Para trazer sempre uma palavra e cuidar dessas pessoas. Assim, tem sido uma experiência muito boa também no esporte. E assim, e aí, além da nossa subsecretaria, a Secretaria de Esporte tem assim projetos belíssimos, né? A nossa secretária Gisele, também juntamente com a deputada Celina Leão, que é um esportista, né? Um esportista. Nós lançamos o projeto O Esporte nas Ruas, que é um projeto onde a Secretaria de Esporte distribui material esportivo para os projetos sociais. Nós temos agora, lançando agora
o FAT, que é o programa de treinamento, que vai dar treinamento de alto rendimento para aquelas pessoas que vão participar de concurso e treinamento físico. Olha aí, né? que legal. Assim, então a secretaria também está com esse projeto. Nós estamos lá também com o projeto do Jovem Candango, atendendo os nossos adolescentes, colocando, treinando, dando oportunidade para os nossos adolescentes trabalhar nos órgãos públicos. Sim, sim. Né? E vários outros projetos, cuidando do parque da cidade. Nós estamos com um projeto lá de voltar à piscina de ondas. Sim, a piscina de ondas, tão esperada. Né? Pois é, tão esperada e graças a Deus tem muitos outros projetos. Então podemos esperar que logo logo nós vamos ter a nossa piscina de onda de volta, né, pessoal? Com certeza, com certeza. Os projetos estão bem avançados. A nossa secretária Gisele determinou a nossa equipe com o apoio do nosso governador Ibanez. E logo nós teremos a nossa piscina de ondas no Parque da Cidade sendo retomada. Que bom. Meu amigo e meu líder, né? Uma pessoa que é referência para nós. Com essas experiências todas, me surgiu aqui uma questão, e ainda um pouquinho falando não só de esportes, que é uma atividade que tem assim, a missão de recuperar jovens e trazer o jovem, tirá-lo do mundo das drogas, dos vícios e reintegrá-lo à sociedade. Uma pergunta, pastor Ziel. O senhor acha que nas suas experiências que o senhor teve, essa ideia de se tornar a idade penal, né, para se punir o jovem menor, o senhor acha que ajudaria ou iria complicar mais? Eu tenho uma opinião, sabe, Gêmeos, que às vezes a nossa sociedade não está preparada para essa discussão. Essa é uma verdade. É óbvio, eu que vivi ativamente, quando eu citei o exemplo para o senhor de uma criança de 11 anos praticando o crime, nós vamos reduzir a maioridade penal? Vai ser a solução? Até porque é o seguinte, o nosso sistema, né? O nosso sistema não está preparado para isso. E eu vou dizer mais. Antes de pensar no contexto da redução da menoridade penal, o Estado precisa exercer o seu papel. Nós temos uma lei brilhante. O problema é que a lei ela não é colocada em prática. Um dos maiores violadores do direito da criança e do adolescente é o Estado. E onde o senhor vê o Estado sendo penalizado por não cumprir o seu papel? Não, até então não tenho notícia, né? Assim, as famílias, a responsabilidade da família no Brasil e em outros países a gente vai ver isso. Penalidade muito dura para a família. Eu sei que, por exemplo, essa minha fala, ela não soa bem aos ouvidos de muitos. Mas é a minha opinião, sim. né? É minha opinião. Mas a gente o quê? A gente precisa amadurecer. No meu entendimento, não é o momento. É momento, sim, de aplicar as leis que aí nós estamos, que nós temos. Porque se nós aplicarmos a legislação que nós temos, talvez não haverá necessidade para tal. Sim. Mas se nós não aplicamos nem essas leis aqui, por que nós vamos querer criar uma outra sobre a gente presumir que isso vai dar resultado sem estudo? Então, assim, precisa de um debate muito forte ainda. Né? Quando eu estava na presidência da Associação de Conselheiros Tutelares, nós tivemos um debate muito forte na Câmara Federal sobre isso, né? Muito forte na Câmara Federal. Mas, assim, eu entendo que o Estado precisa, aliás, que a legislação precisa ser cumprida nos seus vários aspectos, para depois porque assim, aí nós vamos reduzir de 18, não que eu concorde, viu? Sim. Não que eu concorde com esses menores infratores. Sim, correto. Entendeu? Errou, tem que ser punido.
Assim, nós temos muitas outras coisas para mexer na legislação. Não sou um especialista, mas, por exemplo, uma das coisas que eu sempre questionei, por exemplo, aquela questão dos 45 dias, né, apenas ali, até uma decisão judicial. Uma outra coisa o fator, por exemplo, de até 18 anos. Eu entendo o seguinte, pastor. Por exemplo, o menor cumpriu, né, ele cometeu um crime aos 17 anos. A condenação dele foi de 5, 10, eu não sei qual o que a justiça determinar. Eu entendo o seguinte, que ele deve cumprir, entendeu? Ele deve cumprir a medida socioeducativa até ele completar os 18 anos e, a posterior, entendeu? Ele vai cumprir o restante da pena no presídio. Sim. Né? E que assim, pelo menos é um pensamento que eu tenho, sim. E porque muitas das vezes dos crimes que se cometem, que é usado o menor, né, e o menor se deixa usar, e ele tem que ser penalizado por isso, né? Ele ilude o menino, não, rapaz, você é menor, não vai dar você nada. não vai dar nada, você só vai pegar 3 anos de cadeia e tal, e eu vou pagar um bom advogado para você e tal. Aí o que acontece? Aí o menor acaba sendo iludido, primeiro, é um sem informação. Aí talvez muitos dos que estão assistindo vai falar sem informação, quem comete um crime com 12 anos, Concordo plenamente. Né? Mas sem informação. Sim. Você querer imputar a um adolescente uma maturidade de quem tem 30 anos, né? É bem verdade que a nossa sociedade hoje, até a gente brinca, os meninos hoje já nascem falando. Tem outros aí que já nascem. No meu tempo, os meninos não nasceram nem enxergando, né? Tinha um tempo que a mãe contava que tinha um tempo que não abriu o olho, né? Hoje já nasce falando. É verdade, os meninos já nascem falando. Então, isso tudo, é preciso debate. Debater. E aí eu entendo que o quê? Que a igreja precisa participar desse debate, sim. As associações, a comunidade precisa participar. Não é um item para ser debatido apenas dentro do Congresso Nacional. Mas com toda a sociedade. Mas com toda a sociedade, para daí nós construirmos uma ideia mais madura. Se só o Congresso Nacional, eu sei, a nossa legislação respaldou e nós elegemos aqueles nossos representantes para tal, né? Mas às vezes um número, por exemplo, na Câmara Federal de 513 deputados federais, talvez elas não alcance, né? Não alcance os milhares de pessoas do nosso país. Alcançamos hoje a marca de 213 milhões de habitantes, segundo a pesquisa IBGE. O Brasil cresce a cada ano. Pastor Ziel, o papo aqui, se deixar, a gente vai até amanhã, não é verdade? Eu preciso agora... Bom, né, pastor? Não, você vai ter que voltar. Produção, já pode preparar aí uma próxima, porque a primeira não vai dar, não, né? Mas agora nós vamos para o quadro ping-pong, onde a gente sabe um pouquinho mais da pessoa do convidado, da pessoa do entrevistado, do pessoal dele. E aí eu passo agora para o quadro ping-pong com o nosso convidado de hoje, o pastor Ziel. Pastor Ziel, o povo quer saber, né? Mandar um abraço lá para o nosso pastor presidente, Daniel Nassif. Um abraço. Davi Nassif, um abraço, pastor Davi Nassif. Deus abençoe o senhor nesse ministério abençoado aí em Planaltina. O prato preferido que, se for convidar o pastor Ziel, não pode faltar. Pastor, aí como diz, eu como um bom brasileiro, um bom goiano, não abro mão de um bife acebolado, uma batata frita, talvez coisa que menino gosta muito, mas é o prato que eu mais gosto. É o padrão, né? É o nosso padrão. Bife acebolado com batata frita, quem não gosta, dá até vontade. Pastor Ziel, e um livro que o senhor leu e o senhor podia recomendar para os nossos telespectadores? De vários livros, mas assim, eu não posso deixar de recomendar, sabe, pastor?
Mas esse livro, que nos dias de hoje, por exemplo, na minha caminhada, eu vi a necessidade sempre de uma palavra diferenciada. E nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo, né, eu não posso deixar de recomendar para os nossos ouvintes que é a leitura da Bíblia. Assim, até talvez alguém vai falar assim, mas eu queria um outro livro. Não, mas é o livro. E aí a pergunta que me foi feita, qual eu recomendaria? E hoje, porque não tem jeito, eu digo para o senhor, eu digo, por exemplo, hoje em algumas situações que passei no dia de hoje, eu tive que ir buscar uma palavra de sabedoria. E aí, de todos os livros, é o best-seller, entendeu? É a nossa Bíblia Sagrada. A minha recomendação, porque o problema, pastor, é que muitas pessoas até têm lá a sua Bíblia, independente do seu credo religioso. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas o senhor perguntou a recomendar para ler. Aí a minha recomendação para ler é a Bíblia Sagrada. Top! Não tinha outra melhor, né? Uma música que essa música, quando o senhor ouve, quando as pessoas também ouvem, esse rapaz, essa música lembra o pastor Ziel. Assim, todas as músicas do Fernandinho, eu gosto muito. Mas todas as coisas que cooperam para o bem daquele que ama a Deus é de... A produção aí, ó. Essa produção é 10. Essa produção, esse Davis é top, viu? Nosso produtor aí, Davis aí, ó. Mandou bem. É isso aí, muito bem, muito bem. E o filme que o senhor assistiu e o senhor guardou ele e ainda o senhor lembra e o senhor recorre a ele de vez em quando e esse filme ainda está na sua... Assim, eu dizer de um filme, eu estava aqui tentando me lembrar o nome dele. É de um presidente, de um moço que foi convidado para ser ministro. Sim. E houve uma destruição de filme americano, né? Jogaram uma bomba no Capitólio e matou todo mundo. E aí coincidiu que esse moço, ele foi o único que sobrou e aí só ele podia ser o presidente da República, né? Eu de verdade, eu não estou me lembrando agora o nome, mas essa história, o interessante que é justamente isso. Ele foi convidado recentemente e aí um dia antes desse atentado, né, ele já tinha decidido que ele ia ser exonerado, né, Só que não deu tempo. Jogaram a bomba no Capitólio, matou o presidente, o vice-presidente, todos os ministros, e aí ele teve que assumir. Foi um momento muito difícil, mas uma experiência muito fantástica. Mas assim, prometo ao senhor que não esquecerei de uma próxima oportunidade, se eu assim o tiver. Né? Anota aí, produção, ele vai ver. Aí, como diz, aí a produção, eu vou deixar isso aqui, produção. Quem sabe eu vou ser convidado para... Jogou bem, né? Jogou bem. Já tem um motivo para ser convidado de novo, né? Pastor, uma frase, que essa frase é a do pastor Zé. Deus é fiel. Meu Deus. Aí, me lembro quando tive meu primeiro carro. Fiz questão de ir lá e fazer um adesivo. Deus é fiel. E aí eu digo todos os dias na minha vida, Deus ele tem sido fiel a mim. Às vezes não merecedor, mas ele tem sido fiel a mim. Então essa é a frase. Nesse momento, o senhor se dirige aos seus, certamente, seguidores que estão lhe assistindo
E suas considerações finais. Pronto, é uma alegria, sabe, pastor Jesus, estar aqui com o senhor, eu louvar a Deus pela sua vida, sua família, né, pela vida da produção, meu amigo, um prazer reencontrar aqui o Davis, aqui um companheiro, um amigo, uma alegria imensa, né, sua esposa, e toda a equipe. Quero dizer, né, agradecer a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, e a palavra que eu deixo para cada um de vocês Deus é o Deus de ontem, hoje e será eternamente. E Ele é o Deus de promessa. E não é como o homem que vai mentir, que vai enganar, que vai prometer e não vai cumprir. Deus, Ele tem promessas. Quando Ele tem promessas na vida da gente, Ele cumpre. Ele cumpre. Tem sido assim na minha vida, tem sido na vida do pastor Jaimilson. E o que eu quero dizer para você que nos ouve, está passando por dificuldade, está passando por luta. Quando eu recomendei a leitura da Bíblia, é porque lá Deus vai ter uma palavra de sabedoria e inteligência para você. Então, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. O programa Palavra Franca vai ficando por aqui. Lembrando, se eu estiver aqui amanhã, Deus estará comigo. Se eu não estiver, é porque eu estarei com Ele. Tchau, pessoal. Até sexta-feira que vem. Um abraço.